A melhor asana ou postura sagrada do Maituna é a normal. Peito contra peito, frente contra frente, plexo contra plexo para formar um androgenismo perfeito. E logo homem e mulher retiram-se do ato sexual antes do orgasmo e da ejaculação seminal. O pseudo-esoterismo e o pseudo-ocultismo reacionário supõem que se pode despertar o Kundalini mediante o Brahmacharya ou celibato forçado. Todos os iniciados das escolas autênticas de mistério sabem muito bem, por experiência direta, que resulta impossível lograr o despertar e desenvolvimento dos 7 graus do poder do fogo sem as práticas tântricas. V.M. Samael Aungior. Existem 2 classes de Brahmacharya: abstenção sexual, Brahma Charya solar e Brahmacharya lunar. O Brahmacharya solar é obrigatório para todos aqueles que já nasceram nos mundos superiores com os corpos solares, para aqueles que já saíram da nona esfera. O Brahmacharya lunar é praticada por muitos equivocados sinceros, por muitos ignorantes que nunca trabalharam na nona esfera, que não fabricaram os corpos solares, que estão sem autorrealização íntima. O Brahmacharya lunar, abstenção sexual, daqueles que não fabricaram os corpos solares, resulta prejudicial porque o sujeito se carrega de terríveis vibrações venenoskirianas espantosamente malignas. Entende-se por vibrações venenoskirianas as forças sexuais centrífugas lunares. Este tipo de vibrações tenebrosas pode despertar o órgão kundatiguador. Muito se tem falado sobre a serpente ígne de nossos mágicos poderes, porém muito pouco se tem dito sobre o órgão kundatiguador. É urgente saber que quando a serpente se precipita para baixo desde o cóccix, converte-se na cauda de Satã, o abominável órgão kundatiguador. O Brahmacharya lunar com suas terrivelmente malignas vibrações venenoskirianas origina fanatismo e cinismo esperto em alto grau. Os infrassexuais degenerados odeiam e condenam aos gnósticos porque ensinamos os mistérios do sexo. Os infrassexuais degenerados se escandalizam dos mistérios do sexo, porém jamais se escandalizam de sua lascívia, adultérios, fornicações, etc. Quem quiser autorrealizar-se sem Maituna, magia sexual, é seguro candidato para os mundos infernos do reino mineral submerso. Existem 3 classes de tantrismo: branco, negro, cinza. No tantrismo branco se proíbe a ejaculação do sêmen. No tantrismo negro é obrigatório ejacular o sêmen. No tantrismo cinza não se lhe dá importância à ejaculação do sêmen, porém ao longo converte-se em negro. Com o tantrismo branco sobe a serpente pelo canal medular ao longo da espinha dorsal. Com o tantrismo negro baixa a serpente, projeta-se desde o cóccix para os infernos atômicos do homem convertendo-se na cauda de Satã. O Kundalini tem 7 graus de poder do fogo. Só praticando o Maituna diariamente e durante 20 ou 30 anos, se logra o desenvolvimento total do Kundalini. A serpente baixando, o órgão kundatiguador, desenvolve os chakras inferiores do baixo ventre e converte o homem em uma besta maligna, terrivelmente perversa. A serpente subindo pelo canal medular da espinha dorsal desenvolve todos os poderes divinos do ser humano. Devi Kundalini, a serpente ígne de nossos mágicos poderes é Isis, Adóvia, Rea, Cibeles, Tonantzin, Maria, etc. Os corpos solares são gestados no ventre de Devi Kundalini, a Mãe Divina. Quando o iniciado nasce de entre o ventre da Mãe Divina nos mundos superiores, quando sai da nona esfera, já fica proibido de regressar à nona esfera, o sexo. Os 2 vezes nascidos entram em um templo secreto e se voltassem ao sexo cairiam perdendo todos seus poderes. Todo iniciado que alcança esse segundo nascimento de que falou Jesus a Nicodemos se defronta então com o problema de desintegrar o ego ou eu pluralizado e eliminar os corpos lunares.
Se o iniciado não dissolve o eu pluralizado e elimina os corpos lunares, converte-se em um anasmuciano com duplo centro de gravidade. O mestre secreto vestido com os corpos solares e o eu pluralizado vestido com os corpos lunares constituem uma dupla personalidade, um problema muito grave que deve ser solucionado. VM Samael Aunvior. Todo anasmuciano tem duas personalidades internas. A primeira, solar, e a segunda, lunar. O mestre recém-nascido tem que eliminar a interna personalidade lunar, se é que não quer converter-se em anasmuciano. Entre os anasmucianos mais notáveis temos o caso de Andrameleque. Existe o Andrameleque mago branco e o Andrameleque terrível e espantoso mago negro. Não obstante, ambos sujeitos tão diferentes e distintos constituem um só indivíduo. É claro que Andrameleque, o tenebroso, terá que involucionar no reino mineral submerso até tornar-se pó. Só assim poderá libertar-se a essência ou Buddhata, a alma, para regressar ao Andrameleque branco, ao mestre secreto. O mestre recém-nascido com seus corpos solares, deve amar a sua mãe Kundalini, adorá-la, render-lhe culto. Só ela pode ajudá-lo a eliminar as distintas entidades que em seu conjunto constituem o pluralizado. Nos mundos internos, todo recém-nascido mestre é submetido a muitas provas esotéricas. Esta classe de provas permitem ao recém-nascido mestre conhecer a fundo todas as entidades subconscientes, submersas, que vêm de um remoto passado e que constituem seu eu pluralizado. Só a Mãe Divina pode eliminar dos corpos lunares essas tenebrosas entidades que personificam nossos defeitos secretos e que vêm de um remoto passado. O iniciado deve compreender a fundo e em todos os terrenos da mente cada defeito, mas é urgente saber que a mente não pode reduzir a poeira cósmica nenhum defeito. A mente o único que pode fazer é controlar os defeitos, escondi-los de si mesma, passá-los de um terreno da mente a outro terreno da mente, ética. As modificações logradas pela mente são muito superficiais, não servem. Nós necessitamos mudanças radicais e profundas e isso é possível com a ajuda da Mãe Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Nos distintos terrenos inconscientes, subconscientes, infraconscientes, etc., de nossa própria mente, temos entidades que fazem, que executam ações totalmente opostas às que o iniciado está acostumado a executar. Essas entidades estranhas submersas são espantosamente fornicárias, adúlteras, criminosas, perversas e estão metidas dentro de nossos corpos lunares, porém não estão presas dentro desses corpos. Elas saem, entram, viajam, se projetam em todas as regiões moleculares da natureza. Se o iniciado está meditando, tratando de compreender por exemplo o defeito da luxúria para eliminá-lo, enquanto está em seu trabalho, nos mundos internos, resulta fazendo o contrário, fornicando, adulterando, ética. Essa classe de entidade age nas regiões subconscientes, submersos, em forma independente e fora de nossa razão e de nossa vontade, porém não são entidades estranhas, alheias, são eu mesmo, mim mesmo, si mesmo. Qualquer recém-nascido mestre sofre o indizível devido a que não pode controlar essas partes subconscientes de si mesmo, essas entidades submersas, infraconscientes, inconscientes, etc., e não tem mais remédio que suplicar ajuda, pedir, clamar a Mãe Kundalini, a serpente sagrada. Nisto das provas esotéricas existe uma didática cósmica. O iniciado é submetido uma e outra vez a determinada prova e se falha então necessita clamar, pedir ajuda à Divina Mãe Kundalini, rogar à serpente sagrada que lhe extraia, que lhe elimine de seus corpos lunares o eu psicológico e a entidade psicológica que personifica o defeito que lhe fez fracassar na prova. O iniciado é submetido a muitas provas esotéricas, algumas se relacionam com a ira, outras com a cobiça, aquelas com a luxúria, com a inveja, preguiça, gula etc., porém seguindo uma ordem, uma didática especial.
O iniciado é colocado uma e outra vez em circunstâncias situacionais e tempos diferentes onde nem remotamente se lembra de seus estudos esotéricos, nem do caminho ético. O trabalho de eliminar essas entidades que constituem o eu pluralizado é mais amargo que o feu, e o iniciado sofre o indizível nas provas, porque nas regiões subconscientes, inconscientes, infraconscientes, etc., o iniciado resulta fornicando, adulterando, cometendo delitos que jamais cometeria no mundo físico, nem por todo o urubu. VM. Samael Aunvior. Mundo. Só a Mãe Kundalini, só a Divina Mãe pode ajudar o iniciado neste trabalho de lançar entidades submersas aos mundos infernos. Quando os corpos lunares ficam vazios, quando o eu pluralizado já não habita neles, então vem um transe místico e o iniciado permanece 3 dias nos mundos internos. Durante estes 3 dias o corpo fica como morto e quando o iniciado regressa a este corpo físico vem com seus corpos solares. Já não tem os corpos lunares. Os adeptos superiores o ajudam, tirando-lhe esses veículos que logo, pouco a pouco, vão se desintegrando no mundo molecular. O iniciado com seus corpos solares está totalmente autorrealizado, é um mestre do dia, um mestre do Mahamanvantara com poderes sobre a vida e a morte, sobre tudo o que é, sobre tudo o que tem sido, sobre tudo o que será. Quem haja estudado a história da magia sabe muito bem que em todas as épocas se disse que os grandes iniciados duravam 3 dias mortos e que ao 3º dia ressuscitavam. Em certos templos secretos se punha a lança sobre o peito do rústico e este caía em transe. Aos 3 dias o corpo era colocado com a cabeça para o oriente para a ressurreição. O que o iniciado aprendia nos mundos internos durante esses 3 dias corresponde aos mistérios. VM. Samael Aunvior. Edição produzida por Bruno Souza Audiovisuais. Para perfeição comprem ou adquirem o livro original. Este está incompleto e modificado para a proteção dos direitos de autor. Capítulo 12. Ópio. O eu. O subconsciente. O ópio tem algo mais ou menos de 400 elementos ativos, porém os químicos só conhecem 42 elementos. Em continuação mencionamos esses 42 elementos. L. Morfina. 2. Protopina. 3. Lantopina. 4. Porfiroxina. 5. Ópio ou nicotina. 6. Paramorfina ou tebaína. 7. Formina ou pseudoformina. 8. Metamorfina. 9. Gnoscopina. 10. Oiropina. LL. Atropina. 12. Pirotina. 13. Deuteropina. 14. Tictotina. 15. Colotina. 16. Casivatina. 17. Zoltina. 18. Trotopina. 19. Laudanina. 20. Laudanosina. 21. Podotorina. 22. Arcatosina. 23. Toquitoxina. 24. Liptonosina. 25. Macanidina. 26. Popoverina. 27. Critonina. 28. Codomina. 29. Colominina. 30. Coilononina. 31. Catarnina. 32. Hidrocaternina. 33. Opianina. Meconina. 34. Meconoiosina. 35. Pistotorina. 36. Fictonosina. 37. Codeína. 38. Narcoseína. 39. Pseudocodeína. 40. Microparaína. 41. Microtebaína. 42. Messaína.
O ópio em geral, ou alguns de seus elementos ativos, podem ser utilizados pelos droga-adictos e viciosos de todo tipo para fortalecer as más consequências do abominável órgão caudatiguador, cauda de Satã. É urgente saber que, devido a um lamentável equívoco de certos indivíduos sagrados, em um remoto passado todos os seres humanos tiveram desenvolvido o abominável órgão caudatiguador, cauda de Satã. Mais tarde esses indivíduos sagrados extraíram da humanidade o abominável órgão caudatiguador, guardando inteligentemente o fogo. V.M. Samael Aunvior. Sagrado no chakra coxígeo, Igreja de Éfeso, Muladhara, centro magnético situado no osso coxígeo, base da espinha dorsal. As más consequências do órgão caudatiguador estão constituídas por essa legião de diabos que toda pessoa carrega dentro de seus corpos lunares. Mendelejev reuniu e colocou em uma lista todos os nomes dos elementos ativos do ópio, classificando-os inteligentemente de acordo com seus pesos atômicos. A sagrada lei do Eta para Parshinok, a lei dos 7, governa as 7 cristalizações básicas, fundamentais do ópio. É urgente saber que, as 7 cristalizações básicas do ópio, correspondem outras 7, a essas 7, outras 7 são ao todo 49 cristalizações desconhecidas pela ciência oficial. As 7 propriedades independentes do ópio, as 7 cristalizações fundamentais, têm 7 propriedades subjetivas definidas que se correspondem com 7 estados subjetivos do subconsciente humano. As 7 vezes 7 cristalizações do ópio se correspondem com 7 vezes 7 estados subjetivos do ópio e com 7 vezes 7 estados subconscientes do ser humano. Em nossa passada mensagem de Natal, já falamos amplamente sobre o ópio em relação com as cores e os sons. Hoje só nos propomos estudar a relação do ópio com os estados subjetivos e o subconsciente humano. Se quisermos destruir as más consequências do abominável órgão caudatiguador dentro de nós mesmos, necessitamos primeiro compreender que essas más consequências se processam em cada um dos 49 estados subconscientes do ser humano. É necessário esclarecer que dentro desses 49 estados subconscientes do ser humano, incluímos os chamados estados infraconscientes, inconscientes, étic. Todos os diabos ou pequenos eus que se formam nos 5 cilindros da máquina humana são as péssimas consequências do abominável órgão caudatiguador. Já dissemos e tornamos a repetir que os 5 cilindros da máquina humana são intelecto, emoção, movimento, instinto, sexo. Nestes 5 centros da máquina humana, ficaram, para desgraça nossa, as más consequências do abominável órgão caudatiguador. Os viciados do ópio, os droga-adictos fortalecem desgraçadamente, dentro de seus 5 cilindros da máquina, as péssimas consequências do abominável órgão caudatiguador. Nos 49 terrenos do subconsciente humano vivem os pequenos eus que, em seu conjunto, constituem isso que se chama ego, eu, mim mesmo, si mesmo. O material atômico é diferente em cada um dos 49 terrenos subconscientes do ser humano. O estado psicológico é distinto, diferente em cada um dos 49 terrenos ou regiões do subconsciente humano. Qualquer defeito pode desaparecer da região intelectual, porém isso não significa que por isso o demônio que o personifica haja deixado de existir. Dito demônio com o defeito que o caracteriza continua como uma segunda unidade na segunda região subconsciente. Qualquer defeito pode desaparecer da segunda região subconsciente, porém continua existindo como uma terceira unidade na terceira região subconsciente, e assim sucessivamente. Existem 7 unidades primárias e dentro dessas 7, existem 7 unidades subconscientes secundárias e dentro destas, existem 7 unidades independentes terciárias. Em tudo isto existem processos de relação mútua, influência mútua, ética. Isto explica o porquê da didática nas provas cósmicas.
Se um iniciado sai vitorioso em uma determinada prova de luxúria no mundo físico, pode fracassar na mesma prova como unidade subconsciente secundária ou terciária, ética. Um iniciado pode sair vitorioso em provas de luxúria em 48 regiões subconscientes e fracassar na região 49. As distintas entidades ou eus que habitam nas 49 regiões que se correspondem com os 49 estados subjetivos do ópio, podem cometer crimes que horrorizam ainda quando o iniciado seja no mundo físico todo um santo. V.M. Samael Aungior. As entidades subconscientes, os eus que constituem o ego, são verdadeiros demônios independentes, que roubaram parte de nossa consciência e que fazem todo o contrário do que nós queremos. Se no mundo físico nos propomos não fornicar, nas regiões subconscientes secundária, terciária, quaternária etc., fazemos exatamente o contrário. Ali se fornica ainda quando no mundo físico o iniciado haja chegado à perfeita castidade. O mais grave é esse estado de auto-independência com que atuam e vivem esses eus submersos subconscientes. O mais grave é não poder dizer: essas entidades são algo estranho, distinto. Realmente essas entidades são eu mesmo. Muitos iniciados saem vitoriosos em 30 ou 40 regiões quando se lhes submete à prova em tal ou qual defeito, porém nas outras regiões subconscientes fracassam lamentavelmente. É claro que enquanto essas entidades subconscientes, submersas, continuam existindo nas 49 regiões subconscientes, nossos defeitos continuam existindo. É urgente compreender cada defeito não somente no nível intelectual, senão também em cada um dos 49 departamentos subconscientes da mente. O problema mais grave surge em nós quando, apesar de havermos compreendido um defeito em todos os 49 terrenos subconscientes da mente, fracassamos ao sermos submetidos a provas. A prova fracassada vem a indicar-nos que ainda temos o defeito que queremos aniquilar. É claro que se o eu que personifica esse defeito que queremos desintegrar continua existindo dentro de qualquer das regiões subconscientes, o resultado é o fracasso nas provas. Só a mãe Kundalini, a serpente Irine de nossos mágicos poderes, pode ajudar-nos neste caso, extraindo, arrancando de nossos corpos lunares o defeito em pessoa, isto é, o que o personifica. Sem a Mãe Divina torna-se impossível extrair das regiões subconscientes, profundas, os escondidos defeitos personificados nos pequenos eus submersos, subconscientes. Kundalini é uma palavra composta que se divide em duas. Kunda, que nos lembra ao abominável órgão kundatiguador. Lini quer dizer fim. Kundalini significa fim do órgão kundatiguador. Com o Kundalini terminam as péssimas consequências do abominável órgão kundatiguador. Lá dissemos e voltamos a dizer que no eu pluralizado estão personificadas essas más consequências do mencionado órgão tenebroso. Quem quiser dissolver o eu pluralizado deve deixar o amor próprio e a superestima de si mesmo. Aqueles que vivem muito apegados de si mesmos, aqueles que querem demasiado a si mesmos, jamais poderão dissolver o eu pluralizado. A vida prática, a convivência social, é o espelho de corpo inteiro onde podemos autodescobrir-nos. Em convivência social, nossos defeitos escondidos saltam fora, afloram espontaneamente, e se estamos em estado de alerta então os vemos, os descobrimos. Todo defeito escondido deve ser submetido a temíveis análises intelectuais e, em seguida, compreendido profundamente. Então, tem-se que investigá-lo e compreendê-lo por meio da meditação em todos os terrenos subconscientes da mente. A compreensão leva o iniciado a regiões subconscientes onde somos como folhas que o vento leva, impotentes, débeis, incapazes de eliminar o defeito descoberto. Então necessitamos pedir auxílio à Mãe Divina Kundalini. Só ela pode extrair dentre as profundidades subconscientes o demônio que personifica tal defeito.
ela nos auxilia e lança nos mundos infernos a entidade submersa que personifica o defeito que queremos reduzir a pó. As entidades subconscientes submersas de nossos defeitos devem entrar pouco a pouco nos mundos infernos com a ajuda da Mãe Divina Kundalini. As gentes cobiçam virtudes sem compreender que a cobiça de qualquer tipo fortalece o pluralizado, e muitas são as pessoas que se auto-enganam cobiçando não serem cobiçosas. Muitas são as pessoas que cobiçam a virtude da docilidade. Não querem compreender essas pobres gentes que só compreendendo todos os processos da ira em todos os VM. Samael Aunvior. Níveis da mente, nasce em nós em forma natural e espontânea a virtude da docilidade. Muitas são as gentes que cobiçam a virtude da castidade. Não querem entender essas gentes que só compreendendo todos os processos da luxúria em todos os departamentos subconscientes, nasce em nós a virtude da castidade. O orgulho pode disfarçar-se com a túnica da humildade, e são muitas as pessoas que cobiçam a virtude da humildade sem compreender que só fazendo a dissecação do orgulho em todos os níveis subconscientes da mente, nasce em nós em forma natural e simples, a flor exótica da humildade. A inveja é a mola secreta de toda a maquinária social, e são muitas as gentes que cobiçam a virtude da alegria pelo bem alheio. Não querela entender essas gentes que só compreendendo os processos infinitos da inveja em todos os departamentos subconscientes da mente nasce em nós a virtude da alegria pelo bem alheio. Muitos preguiçosos cobiçam a virtude da atividade, porém não querem entender que só compreendendo os processos da preguiça em todos os terrenos da mente, nasce em nós a diligência, a atividade. Muitos glutões cobiçam a virtude da continência, da temperança, porém não querem dar-se conta de que só compreendendo os processos da glutonice nos distintos corredores e recôncavos da mente, nasce em nos em forma natural e espontânea a necessidade de comer pouco e de sermos mesurados no beber. A ira pode disfarçar-se com a toga do juízo ou com o sorriso amargo. Existem muitas gentes que não cobiçam dinheiro, posições sociais, etc., porém cobiçam virtudes, honras, o céu, poderes psíquicos, etc., etc. Existem pessoas terrivelmente castas no nível intelectual, porém espantosamente fornicárias nas distintas regiões subconscientes. A fornicação pode disfarçar-se com a galantaria ou a lisonja à moça que passa pela rua, ou com a conversação, dizem, muito séria com a pessoa do sexo oposto ou com o pretexto de amor à beleza, etc., 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 etc. Existem muitas gentes que não invejam dinheiro, posições sociais, postos, honras, coisas, porém invejam aos santos e cobiçam suas virtudes para chegarem também a ser santos. Existem gentes que se vestem humildemente, porém têm sublimes orgulhos, presumem simplicidade, não fazem ostentação de nada e escondem seu orgulho, não somente dos demais senão também de si mesmos. Alguns glutões disfarçam sua glutonice com ar de gente simples de domingo e dia de campo, outros tratam de justificar seu defeito dizendo que necessitam de se alimentar bem para trabalhar, etc. Cada defeito é multifacetado e nas regiões subconscientes se acha representado por múltiplas entidades subjetivas ou pequenos eus que vivem dentro de nossos corpos lunares e se projetam nas regiões ou terrenos subconscientes da mente. Só mediante a compreensão de fundo e com a ajuda da Mãe Divina Kundalini podemos eliminar esses eus de nossos corpos lunares. O iniciado com a ajuda da Mãe Divina necessita não somente eliminar o desejo, senão também a sombra do desejo e até a recordação de tal sombra. As gentes confundem a paixão com o amor. É muito difícil achar na vida uma parelha ou casal de legítimos e verdadeiros enamorados. O único que existe no mundo são os casais de apaixonados. A paixão se disfarça com as roupagens do amor e fala delícias e coisas de paraíso.
É possível que existam no mundo alguns casais de verdadeiros enamorados que se amem e se adorem, porém essa classe de casos temos que buscar com a lanterna de Diógenes. Qualquer apaixonado pode jurar que está enamorado, que está amando e até casar-se e viver muitos anos ou toda a vida convencido de que está enamorado, enganado totalmente com o veneno da paixão. A gente comum e corrente dificilmente admitiria estas afirmações, porém todo iniciado vem a saber isto e a compreendi-lo quando é submetido a rigorosas provas nos distintos terrenos subconscientes. V.M. Samael Aungior. O caminho da luz é muito apertado, estreito e difícil. Por algo se lhe chama a senda do fio da navalha. No círculo esotérico ou público da humanidade existem muitas pessoas que estudam pseudo-ocultismo, porém é muito raro achar uma pessoa séria que de verdade esteja resolvida a trabalhar por sua autorrealização íntima. Na prática, temos podido evidenciar que a gente o único que interessa é divertir-se e tem feito de tudo isto uma nova forma de diversão. Por toda parte proliferam os mariposeadores, que hoje estão em uma escola e amanhã em outra, que hoje escutam a um conferencista e amanhã a outro, que hoje se entusiasmam por um ensinamento e amanhã por outro. Todos os mariposeadores que temos conhecido perdem seu tempo lamentavelmente, e morrem sem se haverem autorrealizado. Dentro da mente existe o centro acumulativo, o centro que só quer acumular teorias, dados, diversões, etc. Dito centro é o pluralizado. As distintas entidades do eu gozam acumulando, querem divertir-se. Quando uma dessas entidades se entusiasma pela senda do fio da navalha, é logo substituída por outra entidade que não quer nada com esta senda. E então vemos que a pessoa ingressa em outra escola, abandona o caminho. O pluralizado é o pior inimigo da autorrealização íntima. O mais grave é a forma sutil do engano. Quem abandona a senda do fio da navalha, crê firmemente haver saído do erro e haver encontrado o verdadeiro caminho. Todo estudante gnóstico que quer verdadeiramente adquirir um centro permanente de consciência para ter continuidade de propósitos e lograr a autorrealização íntima, deve dissolver o pluralizado, eliminar de seus corpos lunares as distintas entidades subconscientes, submersas, que se fabricam de momento em momento nos 5 cilindros da máquina. Só desegoistizando-nos nos individualizamos, e só possuindo uma verdadeira individualidade deixamos de mariposear, adquirimos seriedade e continuidade de propósitos. É necessário deixar o orgulhoso defeito de crer nos santos, porque neste mundo é muito difícil achar um santo. Todos nós temos os mesmos defeitos, e aqueles que não têm um determinado defeito em uma direção, têm-no em outra. Todos nós parecemos cortados com as mesmas tesouras. Não devemos olvidar a íntima relação que existe entre os 49 estados subjetivos do ópio e os 49 estados subconscientes do animal intelectual chamado homem. A natureza fala por todas partes e os 7 vozes 7 estados subjetivos do ópio encontram-se dentro do homem. Necessitamos reduzir o eu a pó, e isto só é possível à base de compreensão profunda e com a ajuda da Divina Mãe Kundalini, a serpente ígne de nossos mágicos poderes. V.M. Samael Aungior. Capítulo 12, O Colar do Buda. No momento da morte, diz o livro tibetano dos mortos, os 4 sons chamados sons que inspiram terror sagrado se escutam. O da força vital do elemento terra, um som como o derrubamento de uma montanha. O da força vital do elemento água, um som como das ondas do oceano. O da força vital do elemento fogo, um som como do incêndio de uma selva. O da força vital do elemento ar, um som como o de 1000 trovões, reverberando simultaneamente. O lugar onde a gente se refugia fugindo destes ruídos é a matriz. O estado intelectual comum e corrente da vida diária não é tudo. O livro tibetano dos mortos diz: o nobre filho, escuta com atenção e sem distrair-te.
há 6 estados transitórios de bardo que são: o estado natural do bardo durante a concepção, o bardo do estado dos sonhos, o bardo do equilíbrio estântico na meditação profunda, o bardo do momento da morte, o bardo da experiência da realidade e o bardo do processo inverso da existência sansariana, recapitulação retrospectiva da vida que acaba de passar. Tais são os 6 estados. Com este exótico termo bardo, os iniciados tibetanos definem inteligentemente esses 6 estados conscientivos diferentes, distintos, ao estado rotineiro intelectual comum e corrente da vida diária. Todo aquele que morre tem que experimentar 3 bardos: o bardo do momento da morte, o bardo da experiência da realidade e o bardo da busca do renascimento. Existem 4 estados de matéria dentro dos quais se desenvolvem todos os mistérios da vida e da morte. Existem 4 círculos, 4 regiões, dentro dos quais estão representados todos os mundos e os tempos da matéria em estado mineral, matéria em estado celular, em estado molecular, matéria em estado eletrônico. Estes são os 4 velhos mundos de inferno, terra, paraíso e céu. Todo desencarnado deve esforçar-se por alcançar a libertação intermédia, um estado semelhante ao do Buda no mundo dos elétrons livres. É urgente saber que a libertação intermédia é a felicidade sem limites entre a morte e o novo nascimento. Nas regiões moleculares e eletrônicas existem muitas nações ou reinos de imensa dita onde pode internamente nascer todo desencarnado se a lei do karma se lhe permite. Aqueles que têm bom dharma, aquelas pessoas que fizeram muito boas obras podem dar-se ao luxo de umas boas férias entre a morte e o novo nascimento. Quem tenha feito muitas boas obras pode nascer milagrosamente antes de sua reincorporação na Terra no reino ditoso do Oeste aos pés do Buda Amitabha, entre as flores de loto ou no reino da Suprema Dita, ou no reino da densa concentração, ou no reino dos longos cabelos, ou no reino de Maitreya, etc. Os distintos reinos das regiões moleculares e eletrônicas resplandecem de felicidade. Existem muitos mestres que ajudam aos defuntos que tenham merecimento. Esses mestres têm métodos e sistemas para orientar ao Buddhata, a essência, a alma, no trabalho de libertar-se por algum tempo dos corpos lunares e o ego, para ingressar aos reinos das regiões moleculares e eletrônicas. É lamentável que a alma, a essência, tenha que regressar a seus corpos lunares dentro dos quais habita o ego. Tal regresso é inevitável para renascer no mundo. São muito poucas as almas que logram a libertação intermédia, não se confunda isto com a libertação final. Toda alma depois da morte pode ascender aos reinos de felicidade dos mundos molecular e eletrônico ou descer aos mundos infernos do reino mineral ou reingressar imediatamente ou em forma imediata em um corpo semelhante ao que havia tido antes. Estes 3 caminhos da fatal ponte de Shivata estão descritos muito sabiamente e com surpreendente clareza na legenda zoroástrica. Todo aquele cujas boas obras excedam em 3 gramas a seu pecado, vai ao céu. Todo aquele cujo pecado é maior, ao inferno. Enquanto que aquele no qual ambos sejam iguais, permanece no Amistika até o corpo futuro ou ressurreição. V.M. Samael Aunvior. A lei do karma, essa sábia lei que ajusta os efeitos às causas, se encarrega de dar a cada um depois da morte o que merece. Lei é lei e a lei se cumpre. A libertação intermédia, a felicidade nos reinos das regiões molecular e eletrônica tem um limite. Esgotada a recompensa regressa a essência aos corpos lunares onde mora o ego e, em seguida, vem o retorno, a reincorporação à entrada a uma nova matriz. O livro tibetano dos mortos, diz: dirige teu desejo, e entra na matriz. Ao mesmo tempo emite tuas ondas de doação, de graça ou de boa vontade, sobre a matriz a qual vais a entrar, transformando-a assim, em uma mansão celestial. Por estes tempos são realmente muito poucas as almas que ingressam aos distintos reinos das regiões molecular e eletrônica depois da morte.
O ego, através do tempo, tem se complicado demasiado, tem se robustecido exageradamente e por isso a essência, a alma está demasiado aprisionada dentro dos corpos lunares. Por estes tempos de crise mundial a maior parte das almas nascem no inferno, reino mineral, para não retornar ou se reencarnam imediata ou imediatamente sem ascender aos reinos dos deuses. A grande lei só oferece ao ser humano 108 vidas e isto nos recorda ao colar do Buda com suas 108 contas. Se o ser humano não sabe aproveitar as 108 contas do colar do Buda, se o ser humano não logra autorrealizar-se nestas 108 vidas, nasce então nos mundos infernos da natureza. Normalmente, todos os seres humanos descem aos mundos infernos conforme seus tempos vão se vencendo. Ao mundo têm vindo muitos profetas, avatarás, salvadores que compreendem dos terrores do abismo, quiseram salvar-nos, porém a humanidade não lhe agradam os avatarás, os salvadores. A humanidade não lhe interessa a salvação. Isto da autorrealização íntima só é possível à base de tremendos super-esforços e a humanidade não lhe agradam os super-esforços. As gentes só dizem: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. A autorrealização íntima não pode jamais ser o resultado de nenhuma mecânica. Ainda quando seja esta de tipo evolutivo. A lei da evolução e sua irmã gêmea, a lei da involução, são leis puramente mecânicas da natureza que a ninguém podem autorrealizar. Quem quiser autorrealizar-se deve meter-se pela senda do fio da navalha pelo difícil caminho da revolução da consciência. Este caminho é mais amargo que o fel, este caminho não agrada a ninguém. É necessário que nasça um mestre secreto dentro de nós, é necessário morrer, o ego deve morrer. É urgente sacrificar-nos pela humanidade. Essa é a lei do Logos solar. Ele se sacrifica crucificando-se nos mundos para que todos os seres tenham vida e tenham-na com abundância. Nascer é um problema sexual. Morrer é uma questão de dissolver o eu. O sacrifício pela humanidade é amor. Isso de permanecer 20 ou 30 anos na nona esfera para ter direito a nascer nos mundos superiores, isso de morrer, dissolver o querido eu, isso de sacrificar-se pela humanidade, não agrada às gentes. A humanidade não interessa a autorrealização íntima e é claro que a ninguém se lhe pode dar o que não quer. As gentes o único que interessa é conseguir dinheiro, comer, beber, reproduzir-se, divertir-se, ter poder, prestígio, ética. Isto explica por que são poucos os que se salvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. No mundo é imensa a quantidade de gentes que, aparentemente, querem auto-realizar-se para ter direito a entrar no reino do esoterismo. Porém, essas gentes no fundo o que querem é divertir-se com estes estudos e isso, e tudo. Essas gentes são mariposeadores que hoje estão em uma escola e amanhã em outra. Não conhecem o caminho e se chegam a conhecê-lo em princípio, se entusiasmam muito e logo, quando já veem que o trabalho é sério, fogem espantados e buscam refúgio em outra escola. V.M. Samael Aung Weor. A linha da vida é a espiral e a humanidade vai descendo em cada reencarnação pela escadaria em forma de caracol até chegar aos mundos infernos do reino mineral. No inferno, reino mineral, o tempo é 10 vezes mais longo, 10 vezes mais lento e terrivelmente aborrecedor. A cada 100 anos se faz ali um pagamento da dívida kármica. A descida aos mundos infernos é uma viagem para trás, evoluindo no tempo, retrocedendo, passando por estados animais, vegetais e minerais. Ao chegar ao estado fóssil e ego e seus corpos lunares se tornam poeira cósmica. Quando o ego e os corpos lunares se tornam pó no inferno, a alma se liberta, regressa ao caos primitivo disposta a evoluir novamente, subindo através de várias eternidades pelos estados mineral, vegetal e animal até tornar a alcançar o estado humano.
Quem não aproveita as 108 vidas representadas pelas 108 contas do colar do Buda, nasce nos mundos infernos. Este é um Naraka hindu situado debaixo da terra e debaixo das águas, o Aralu babilônico, a terra do não retorno, a região da densa obscuridade, a casa cujos habitantes não veem a luz, a região onde o pó é seu pão e o lodo seu alimento. Este é o crisol de fundição onde as formas rígidas, os corpos lunares e o ego devem fundir-se, reduzir-se a pó para que a alma se liberte. O tempo que a alma há de viver nesses mundos infernos depende de seu karma. É claro que aqueles terríveis magos negros que desenvolveram o órgão condatiguador e os chakras do baixo ventre, os lucíferes, anagarikas, arinas, etc., vivem eternidades inteiras, mahamanvantaras completos, nessas regiões infernais, antes de reduzirem-se a poeira cósmica. A gente comum e corrente, a gente de todos os dias, esses que não se auto-realizaram porque não lhes interessou a autorrealização, porém que não foram decididamente perversas, só duram nos mundos infernos de 800 a 1000 anos. Os castigos maiores são para aqueles de que desonraram aos deuses, os bodhisattvas caídos, os anasmucianos com duplo centro de gravidade e para os parricidas e matricidas e para os assassinos e senhores da guerra e mestres de magia negra. O livro tibetano dos mortos diz: ao cair aí, terás que sofrer padecimentos insuportáveis e donde não há tempo certo de escapar. Aos mundos infernos não somente entram os decididamente perversos senão, também aqueles que já viveram suas 108 vidas e não se autorrealizaram. Árvore que não dá fruto, cortai-a e lançai-a ao fogo. Os teósofos dizem que existem 3 caminhos de perfeição e Anibesanti escreveu sobre estes 3 caminhos. Os 3 caminhos recebem os nomes de Karma Marga, Jnana Marga, Bhakti Marga. Karma Yoga é o caminho da ação reta. Jnana Yoga é o caminho da mente. Bhakti Yoga é o caminho da devoção. Com Karma Yoga vivemos retamente, colhemos muito Dharma, recompensa, porém não fabricamos os corpos solares porque este é um problema sexual. Com Jnana Yoga nos tornamos fortes em meditação yoga, porém não fabricamos os corpos solares porque este é um trabalho como o hidrogênio Si-12 do sexo. Com Bhakti Yoga podemos seguir a senda devocional e chegar ao êxtase, porém isto não significa fabricação dos corpos solares. Existem escolas que afirmam a existência de 7 caminhos e há algumas que dizem que existem 12 caminhos. Jesus, o Cristo, disse: apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à luz e muito poucos são os que o acham. Entra pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a acham. Nunca jamais disse um mestre de mestres que houvessem 3 portas ou 3 caminhos. Ele somente falou de uma só porta e de um só caminho. V.M. Samael Aunvior. Donde, portanto, tiraram isso de 3 caminhos de libertação? Donde tiram outras escolas aquilo dos 7 caminhos de libertação? Donde tiram outras organizações pseudo-ocultistas e pseudo-esotéricas aquilo dos 12 caminhos? Realmente, existe um só caminho e uma só porta. Nenhum ser humano sabe mais que o Cristo e ele nunca falou de 3 caminhos, nem de 7, nem de 12. O caminho tem muito do Karma Yoga e do Jnana Yoga e do Bhakti Yoga e das 7 yogas, porém não existe senão um só caminho, estreito, apertado e espantosamente difícil. O caminho é distinto, oposto à vida rotineira de todos os dias. O caminho é revolucionário 100%. Está contra tudo e contra todos. O caminho é mais amargo que o fel. O caminho é o da revolução da consciência com seus 3 fatores de nascer, morrer e sacrificar-se pela humanidade.
No caminho, o pobre animal intelectual deve converter-se em um ser diferente. São muito raros os que encontram o caminho, e mais raros são todavia aqueles que não abandonam o caminho. Realmente não todos os seres humanos podem desenvolver-se e tornar-se diferentes. Ainda quando isto pareça uma injustiça, no fundo não o é. A gente não deseja ser diferente, não busca o caminho, não lhe interessa, e a ninguém se deve dar o que não quer, o que não deseja, o que não lhe interessa. Por que haveria de ter o homem o que não deseja? Se o pobre animal intelectual, equivocadamente chamado homem, fosse forçado a converter-se em um ser diferente, quando está satisfeito com o que é, então sim haveria de fato uma grande injustiça. É claro que tudo na natureza está submetido à lei de número, medida e peso. Para todo ser humano existem 108 vidas, e se não sabe aproveitá-las, o tempo se vence e a entrada aos mundos infernos se faz então inevitável. A autorrealização íntima do homem não pode ser jamais o resultado da evolução mecânica da natureza, senão fruto de tremendos super-esforços, e a humanidade não lhe agrada esses super-esforços. V.M. Samael Aun Weor. Capítulo 14, Gnose. Vamos agora estudar um capítulo do Evangelho chinês, chamado o Tao, com o propósito de esclarecer cada vez mais e mais nossa doutrina gnóstica. CHACANTZU enviou uma companhia de 100.000 homens a caçar na Cordilheira Central. Acenderam com chispas uma fogueira que se estendeu por todo o bosque e o resplendor das chamas se via desde centenas de quilômetros. De repente apareceu um homem, saindo dentre as chamas, e se lhe viu entre a fumaça. Todos tomaram-no por um espírito, e, quando o fogo extinguiu-se, saiu rápido sem mostrar a menor queimadura. Xianzu, maravilhado disso, o deteve para examiná-lo cuidadosamente. Sua forma corpórea era sem dúvida de um homem com seus 5 sentidos, sua respiração e sua voz. Assim, o príncipe perguntou que estranho poder era aquele que lhe permitia passar pelos precipícios e as chamas. Que credes seja uma rocha,